Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Então, uma nova retrospectiva. A mulher recebeu uma mensagem em um chat em grupo com 7 pessoas, onde os participantes comuns trocavam momentos agradáveis. No entanto, ao enviar uma mensagem assustadora, a atmosfera muda drasticamente e a caça está prestes a começar. Sem dúvida, ir à mansão para eliminar uma dúzia de indesejados. Outra participante respondeu rapidamente, lembrando-a de que concordamos em não mencionar a mansão em mensagens de texto a bordo do jato particular. A comissária de bordo conversou casualmente com o passageiro e lhe ofereceu champanhe. Quando ela foi buscar a bebida, o homem que não era meu, confuso, tropeçou pela parte de trás do avião. Havia medo em seu rosto. A invasão inesperada perturbou os outros passageiros. Um homem tentou acalmá-lo e perguntou o nome dele. O homem que não era meu disse com dificuldade que seu nome era Randy. Mas antes que Randy pudesse explicar mais, um homem que fingia ajudá-lo de repente o esfaqueou no pescoço com uma caneta. Para se proteger, Lente quebra a garrafa e a cabeça do agressor, e assim que ele recupera o controle, uma mulher se aproxima e esfaqueia Randy diretamente na órbita do olho com um calcanhar afiado. Sem hesitação, ela ordenou que os outros transferissem seu corpo sem vida para a parte traseira do avião, onde estavam prisioneiros. Uma hora depois, os prisioneiros acordam em um território desconhecido, amarrados e confusos por coleiras de metal que os cobrem com orotei. Eles se reuniram cuidadosamente em um silêncio sinistro e notaram uma caixa misteriosa no meio do campo. Um homem corajosamente explorador se aproxima da caixa, enquanto outros hesitam, preocupados com o que poderia estar dentro. Quando ele abre a caixa, um porco sai correndo, mas mais perturbador do que o próprio animal é um conjunto de armas mortais penduradas dentro da caixa. O pânico foi substituído pela urgência da aprovação, e aqueles que ainda não tinham certeza dos horrores que estavam acontecendo ao seu redor se apressaram a armar-se no caos. Um deles percebeu uma chave em uma tábua no chão. Ela pega-o e usa-o para libertar sua coleira e os outros. E quando eles começam a perceber sua nova liberdade, os tiros soam, quebrando o silêncio, e os prisioneiros se espalham em busca de refúgio. A respiração deles ficou intermitente com medo. Segundos depois, um deles foi baleado na cabeça. A caça começou oficialmente e, um por um, eles se tornaram vítimas do caçador invisível. O desespero leva um prisioneiro a fugir, mas sua tentativa termina em um final terrível quando ele ativa uma armadilha oculta. E foi perfurado por espinhos de madeira afiados. Seus gritos cortaram o ar. Quando o Steve foi salvá-lo, mas tu és um fanático deles. Ao tentar escapar, eles acidentalmente pisam em uma mina terrestre, causando uma terrível explosão que os destruiu. Enquanto isso, o Sr. Whymper tropeça em uma mulher num poço profundo com o corpo quase cortado ao meio. Ela implora-lhe fracamente para acabar com seu sofrimento, mas ele hesita e, antes que tenha tempo de agir, ela pega a arma dele e comete suicídio. Encantado, mas determinado a sobreviver, o Sr. Whymper fugiu para o desconhecido. Ele rapidamente chega ao arame farpado, onde conhece outros 3 prisioneiros, Molly Moses e Chad. Juntos eles tentaram rastejar. Quando eles pensaram que tinham sucesso, Chad foi atingido por uma flecha. Enquanto os 3 restantes fugem, o pânico eclode. Os atacantes invisíveis continuam seu ataque brutal, atirando mais uma flecha em Chad antes que Moses Molly possa matar Chad com uma granada. E Mr. Whymper continua sua marcha. Finalmente, na chegada, acabou sendo um posto de gasolina comum. Cansado e desesperado, eles pediram ajuda a um casal idoso que administrava a loja. Quando eles perguntaram onde estavam, Parra disse que era Arkansas. Quando o Sr. Whymper alcançou o telefone para pedir ajuda, seus olhos brilharam de esperança. Mas o operador do outro lado ignorou seu pedido histórico e desligou. Sentindo que algo estava errado, os prisioneiros imploraram ao velho casal para ajudar, mas o velho casal fingiu ser ignorante e indiferente. Antes de perceber, Moria já havia caído em outra armadilha. Inconscientemente, ela comeu comida venenosa na loja e, quando começou a tossir incontrolavelmente, ela caiu e morreu. Antes que o Sr. Moses Weinberg pudesse reagir, o casal de idosos liberou uma nuvem de gás que os privou da capacidade de se mover. Eles mataram 2 sobreviventes sem qualquer remorso e jogaram seus corpos na sala dos fundos da loja. Depois que os corpos foram removidos,
Paul entrou em uma conversa tensa, refletindo brevemente sobre a gravidade moral de suas ações, embora eles admitissem que algumas de suas vítimas eram hooligans, racistas e perseguidores da internet. Eles permanecem firmes em suas crenças mortais. A conversa deles foi interrompida por uma ligação telefônica de seus companheiros de caça. Uma voz no telefone os avisou que a última prisioneira, uma mulher que chamavam Floco de Neve, estava a caminho da loja. O casal idoso assegura aos seus aliados que eles estão prontos para lidar com ela. Alguns minutos depois, Snowflake chegou e sentiu instantaneamente que algo estava errado. Ela se acalmou e secretamente perguntou sobre a verdade enquanto pedia cigarros ao casal. Quando ela se ofereceu para pagar, ela pretendia dar-lhes dinheiro extra para testar suas reações. Confirmando as suspeitas de Snowflake, a idosa deu-lhe por engano o troco extra e, sem hesitação, atacou rapidamente, subjugou o casal e atirou neles. Na sala dos fundos, ela despreza os corpos de suas vítimas anteriores. Mas ainda determinada, ela pegou a arma e se preparou para fugir, e ao se aproximar de um carro estacionado, notou um explosivo instalado sob o veículo, pronto para ser enterrado quando a porta se abriu. O que ela poderia fazer? Os caçadores tentaram entrar em contato com o casal idoso através de um walkie-talkie. Snowflake ouviu em silêncio e logo o drone foi liberado para patrulhar a área, assim como ela estava se preparando para se esconder. Outro prisioneiro, Gary, emerge das sombras e derrota um drone, confundendo o outro com a ameaça de Snowflake e Gaelia, e eles quase lutam antes de perceber que eles têm um inimigo em comum. Ela o avisa de uma armadilha explosiva e eles decidem escapar juntos. Enquanto Snowflake e Gary avançava, eles ouviram um trem chegando. Eles correram, conseguiram pular em cima dele e entraram a tempo. Eles ouviram barulhos estranhos e decidiram investigar. Para sua surpresa, eles não encontraram um grupo de imigrantes ilegais da Índia escondidos no interior, tentando atravessar a fronteira para VS Shah. No entanto, Gary duvidou disso, e ele pensou que eles poderiam ser manequins trabalhando para os caçadores. Embora Snowflake lhe implore para manter a calma, ele recusa. Antes que eles agissem, o trem é parado por um grupo de soldados armados de floco de neve, e Gary rapidamente esconde sua arma. Quando eles saíram, Harry tentou convencer os soldados de que ele era um imigrante. Na verdade, era um caçador disfarçado, mas eles não acreditavam nele. À medida que a tensão aumenta, um dos imigrantes suspeitos de repente começa a falar em inglês, confirmando as suspeitas de Gary tão fluentemente que ele não pode confiar nele. Gary empurrou o homem para longe, pegou dinamite da bolsa de um caçador e enfiou-o nas calças. O homem estava com tanto medo que a alma voou, mas antes que ele pudesse reagir, a bomba explodiu instantaneamente e o bateu na neve. Ela é então levada para o quartel-general principal dos caçadores, onde é apresentada ao líder Didino e seu assistente Bojan. Ela também implorou por ajuda, explicando que estavam sendo caçados. Eles precisam entrar em contato com a embaixada, mas os líderes duvidam da história dela, especialmente porque ela não tinha documentos de identidade para verificar sua versão, e eles trouxeram outra. Um sobrevivente, Don, compartilhou a mesma história e, eventualmente, Dean concordou em entrar em contato com a embaixada. Snowflake e Don, aproximados por uma experiência compartilhada, tentaram manter a calma enquanto esperavam por ajuda. Algumas horas depois, um homem chegou alegando que era da embaixada e prometendo levá-los para a segurança. Enquanto os carregava, ele começou a fazer perguntas suspeitas, inconscientemente colocando a culpa sobre eles. Snowflake imediatamente sentiu que algo estava errado e, sem hesitação, jogou o homem para fora do carro em movimento antes de parar para se certificar de que ele estava morto. Depois de examinar o porta-malas, ela tragicamente encontra o corpo de G com uma faca enfiada no crânio. Dom fica chocado, mas o floco de neve o acalma. Ao procurar no carro, ela encontra um mapa da casa, encorajando-a a usá-lo para encontrar o caminho de casa. Mas os flocos de neve estavam determinados a destruir o caçador primeiro. Ela convence Dom a ajudá-la a lançar um ataque contra seu bunker quando a noite cai. Um dos caçadores, Richard, sai do bunker e Dom o distrai, enquanto Snowflake se infiltra e o aniquila. Os caçadores ouviram o barulho e pegaram suas armas, mas quando abriram fogo, perceberam que haviam atingido apenas um porco. Enquanto discutiam a situação, os flocos de neve aproveitaram o momento. Infiltrando-se e matando um deles na cabeça com um tiro preciso, o tiroteio começa.
O especialista em combate e tiro Snowflake matou vários caçadores. Olivia, uma caçadora mais hábil, feriu Snowflake, resultando em um intenso combate corpo a corpo, onde Snowflake a pregou no chão com uma flecha antes de matar outro caçador que fugiu com um rifle de franco-atirador. Então ela encontra o soldado Philip entre os caçadores, a quem ela bate com um tubo de metal, mas não tem pressa em executá-lo lentamente. Quando ela está prestes a matar Philip, Dawn aparece e ela pergunta se ele tem alguma informação que gostaria de relatar antes disso. Como ela vai acabar com o caso, ele responde que não. Snowflake executa Olivia, mas Dawn, preocupado com sua crescente crueldade, implora que ela pare. Nesse momento, Athena, a principal organizadora da caça, ligou. Ela ordena que Dawn mata Snowflake, o que faz com que Snowflake suspeite que Dawn faz parte de um grupo de caçadores. Durante esse tempo, a desconfiança aumenta e eles apontam armas um para o outro. E antes que Donna possa explicar, Snowflake atira nele, matando-o, antes de Athena entrar em contato diretamente com Snowflake, convidando-a para acabar com isso. Para acabar com isso, os flocos de neve torturam o ferido Philip para descobrir onde está Athena. Então ela o matou e começou sua última batalha. A cena muda para o escritório de Athena, onde ela está sendo interrogada por investigadores sobre o vazamento do chat em grupo. Ela descartou a discussão da caça, chamando-a de uma piada, alegando que eles nunca colocariam suas palavras em ação. No entanto, o flashback revelou que há 8 meses o grupo planejou uma caça para selecionar as pessoas com base em seus comentários na internet, incluindo aqueles que são hooligans cibernéticos, racistas, predadores e outros. Acontece que o nome real de Snowflake é Crystal. Ela chega ao telefone para Athena, que a avisa para deixar a arma e ameaça explodir o campo minado ao redor da propriedade. Crystal obedece e entra na casa, onde encontra Athena cozinhando calmamente na cozinha, onde Athena revela que Dawn nunca esteve lá. Uma delas é que ela manipula a situação para fazer Christ matá-lo, e então ela leu em voz alta um comentário que Christ deixou uma vez na internet explicando por que ela foi alvo. Crystal, furioso, se envolve em uma brutal luta corpo a corpo com Athena, e ambos espancam Cruise, móveis e tudo, usando tudo o que eles conseguem encontrar como armas. Athena consegue atingir Crystal com um tiro e depois a fere 2 vezes no mesmo lugar. No entanto, Crystal vira as coisas e machuca Athena profundamente, e ambos caem de suas feridas, mas apenas Crystal encontra a força para se levantar, e Athena respira seu último suspiro e morre. Crystal, que venceu, queimou a ferida para parar o sangramento. Ela colocou um vestido elegante e Athena levou seu cachorro e embarcou no jato particular de Athena. A tripulação ficou surpresa com sua sobrevivência. Antes de finalmente voltar para casa, ela mostra gentileza inesperada e compartilha um copo de vinho com eles. É um filme divertido, inscreva-se no nosso canal, escreva uma resenha e soa o alarme antes de uma